Olá, tudo bem? Meu nome é Guilherme Oberlander, eu sou médico. Eu me formei em medicina em 1988 pela Faculdade de Medicina de Petrópolis. E tive uma formação dentro do que a gente chama de medicina tradicional, medicina clássica ou medicina alopática. Essa é a minha formação. Mas é uma formação que me deu uma base muito grande na parte da clínica. A clínica é, entre outras coisas, a arte da observação. É saber entender e ver o paciente de uma maneira integral, mesmo dentro do conceito alopático. Eu fiz uma especialização em psiquiatria logo depois que eu saí da faculdade. Eu passei um tempo no Exército como médico militar, onde tive chance de trabalhar na região amazônica, o que me deu naquela época uma visão que eu não tinha até então. Porque normalmente numa faculdade de medicina convencional não se aprende outra coisa que não seja farmacologia. Basicamente é isso. Então eu tive essa visão, mas que para mim naquela época não me deu assim uma diferenciação. Eu não sabia exatamente o que eu estava vendo ali. Só mais na frente que eu fui entender. E como eu disse, eu me especializei em psiquiatria e eu tive a chance de poder trabalhar dentro da indústria farmacêutica, com pesquisa de medicamentos, especialmente na área da saúde mental, especialmente na depressão. Eu vivi numa época onde nasceram essas novas classes de fármacos, desses antidepressivos, inibidores de recaptação de serotonina. Então eu acompanhei isso bem de perto e tive uma boa oportunidade de praticar, de trabalhar com esses fármacos, de poder também dar aulas, de ensinar alguma coisa que eu aprendia dentro disso. Mas o que acontece? Depois de um tempo eu comecei a ver que eu não conseguia, somente com essa perspectiva, somente com essa visão, alcançar o que eu buscava no meu cliente, no meu paciente, que é esse conceito da cura, que está cada vez mais distante de nós, né? Pouca gente fala de cura hoje em dia. Fala-se de compensação, estabilização. É meio como uma conformação. Não, a pessoa ficou doente, não tem muito jeito, vai levando assim. Mas isso não me atendeu dentro do que eu quis, dentro do que eu buscava na medicina. Então isso me deu uma possibilidade, porque como eu não me conformei com isso, eu resolvi num determinado momento abandonar a profissão naquele paradigma que eu estava, de trabalhar dentro de um paradigma farmacológico somente. Então eu por uma sorte, essas coisas o que nós chamamos acaso, fui parar num congresso na Alemanha, na região de Baden-Baden, da chamada medicina ou saúde complementar. E ali eu tive chance de ver práticas médicas que eu ou pouco sabia, como por exemplo a homeopatia. Eu já sabia o que era a homeopatia, mas nunca tinha visto um congresso em que se falasse de homeopatia. Geralmente eram seminários, né? As pessoas falavam quase que escondido naquela época quanto a isso. Foi a primeira vez na minha vida que lá na Alemanha eu ouvi falar do ipê roxo como uma possibilidade de tratamento de câncer. Isso me chamou muito a atenção. Foi a primeira vez que eu vi e experimentei óleos essenciais, coisa que eu não conhecia, não sabia nem que existia. Achava que era tudo perfume ou era tudo aroma. Foi a primeira vez que eu ouvi falar da medicina energética, medicina ortomolecular, ozônio. Então foram coisas assim que para mim foram uma grande novidade. Mas o que acontece? Aí eu estou falando para você do ponto de vista médico puro. O que acontece com a grande maioria dos médicos? Como tem uma coisa desconhecida, existe uma negação. Não, isso não serve porque eu não conheço. Mas eu não fiz isso. Justamente por não conhecer, eu fui querer estudar. Eu fui querer aprender o que era aquela medicina diferente da medicina que eu fazia. E qual foi a minha surpresa? Eu não achei nada estranho. Tudo se encaixava dentro daqueles princípios que eu aprendi na faculdade, de semiologia, de clínica, de avaliação, de biofísica e até mesmo da bioquímica. Quem faz aromaterapia tem que saber bioquímica, não tem outro jeito. Tem que saber, não precisa usar somente, mas tem que aprender. Então isso abriu a minha visão, sem necessariamente também me tirar a capacidade de trabalhar com os medicamentos alopáticos. Eu não digo que eu sou contra o medicamento alopático, não é por aí. Mas eu procuro usá-los dentro de uma coerência, dentro de um sistema que não lese. Porque existe um princípio hipocrático, que foi o pai da medicina ocidental, medicina moderna, como a gente chama, que é curar sem lesar. Então eu sempre gostei muito desse conceito. Então assim, quando a gente abre mais o nosso leque de opções, a chance de acertar aumenta também. Então foi dentro dessa busca que eu fui alcançando algumas compreensões e algumas formas de trabalhar o ser humano, a pessoa, de uma maneira que a gente chama de holística, integral. Foi aí que eu comecei a trabalhar dentro dessa parte. Então isso
desde que eu comecei a trabalhar assim, vem me possibilitando alguns resultados que eu acho muito interessantes. Mas para isso, tem uma coisa de fundamental importância, que é conhecer o teu cliente, teu paciente, a pessoa que está na sua frente, buscando e solicitando um auxílio seu, em qualquer forma que seja. Então você tem que entender quem é essa pessoa. Então uma das coisas fundamentais é você conversar com essa pessoa, você entrevistar. Existe um termo chamado anamnesis, que me parece que no grego quer dizer histórico, contar a história, fazer um relatório. Então você primeiro tem que fazer um relatório, você tem que conhecer aquela pessoa, entender qual é o sofrimento que ela está passando, qual é a necessidade, para você saber aonde você vai atuar de uma maneira correta. E saber em que nível essa necessidade está. Não é porque eu sou um médico com 40 anos quase de prática que eu vou saber fazer tudo. Não, eu tenho os meus limites também. Então o importante é cada um de nós saber aonde está o seu limite. Quando eu falo de médico, eu também não estou falando só de quem tem um CRM. Porque o médico é o profissional que lida com a saúde. E hoje nós temos os profissionais de saúde que trabalham com um universo de terapias, de técnicas diferenciadas. Sejam eles terapeutas, naturólogos, naturopatas, temos psicólogos, temos nutricionistas, fisioterapeutas, enfim, uma gama de profissões e de ocupações que trabalham com a saúde. Então é dentro desse universo que eu estou usando esse termo medicina, esse termo médico, e não especificamente essas pessoas que fizeram a faculdade de medicina. Mas o que tem de comum com todos eles é esse senso de responsabilidade com a pessoa que está na sua frente. Então, para isso, é importante que a gente conheça bem o nosso paciente, que a gente conheça bem a nossa técnica que está sendo utilizada e como trabalhar o nosso paciente com isso. Existe um termo que hoje está muito assim na moda, terapeuta. Você sabe o que é um terapeuta? Da onde que surge esse nome? Então vamos lá na história para a gente poder entender um pouquinho isso daí. A nossa medicina ocidental, ela está ligado com o que nós chamamos a ilha de Kos, aonde Hipócrates de Kos nasceu, fez a sua formação e trouxe esses conceitos da medicina moderna, chamada medicina hipocrática. Passado um tempo, esses conceitos foram para um local chamado Alexandria, onde existiu então a chamada Escola de Alexandria. E um dos personagens mais importantes é uma pessoa chamada Fílon de Alexandria, que foi um grande mestre, uma pessoa que ensinou muita coisa. E Alexandria, essa chamada Escola de Alexandria, ela teve uma influência muito grande dos gregos, das tradições, dos mitos, mesclado já no início da era cristã com os conceitos do cristianismo. Então é uma escola muito rica na sua parte toda filosófica, e de lá nasce uma escola chamada os terapeutas, que são as pessoas que se dedicavam a tratar e curar das pessoas. Esse era o nome que era dado para essas pessoas. Eles moravam em comunidades distantes das cidades e as pessoas iam procurar essas pessoas, esses terapeutas, para poder restaurar a saúde. Mas esses terapeutas, eles tinham uma prática de vida muito importante. E isso é um conceito muito importante para qualquer um de nós que queira trabalhar com a saúde. A nossa prática pessoal. Eu não posso dar para uma pessoa o que eu não tenho dentro de mim. Então, muitas vezes, a gente vê no dia a dia de hoje pessoas com um grau de informação gigantesco. Basta a gente abrir o Google e vai sair um monte de coisa. Mas como é a prática da pessoa quanto a esses conceitos? Como é a prática da pessoa em relação ao que ela preconiza para aquele paciente, para aquele cliente que está procurando? Isso é uma coisa muito importante para todos nós que estamos buscando o trabalho com a saúde. Dentro desse trabalho da saúde, eu entendo que existe uma necessidade grande da gente aprender mais um pouco como trabalhar com as pessoas. Especialmente as pessoas que ingressam como terapeutas ou praticando terapias e não têm uma formação muito sólida ou tem uma compreensão sólida, de entender melhor. Existe um termo que está muito também comum no nosso dia a dia que chama-se de holístico. O que quer dizer holístico? Holístico quer dizer integral, vem do holos, vem do todo. Então, um terapeuta holístico, ele tem que entender o todo, inclusive o que ele não pratica, para que ele possa conhecer o oposto, para que ele possa também conhecer o contraditório.
Porque é muito fácil eu falar muito bem das coisas que eu gosto e que eu sei fazer. Mas nem sempre eu tenho facilidade de conseguir explicar uma prática que não é aquela que eu tenho no dia a dia. E o que eu vejo muito hoje são pessoas que se chamam de terapeutas holísticos só saberem um pouquinho do quase nada. Eu já penso ao contrário. Para eu me denominar um terapeuta holístico, eu tenho que realmente ter o holos, ter o todo. Senão eu fico só na parte. O que faz, muitas vezes, a pessoa chegar no que tanto se critica hoje da chamada medicina convencional, que é o reducionismo. Então, muitas vezes, eu vejo pessoas que praticam terapias que não são convencionais, chamadas de alternativas, que é um termo que eu não gosto muito, mas eu vou usar aqui para exemplificar, que só se prendem naquele pouquinho que elas sabem. Elas acabam não querendo entender o outro lado. E acabam, muitas vezes, caindo no mesmo paradigma dos chamados médicos convencionais, que fazem uma negação do que não conhecem. Então, para mim, são faces diferentes da mesma moeda. Então, essa necessidade de buscar compreender mais, buscar saber um pouco mais para poder auxiliar o próximo, é fundamental na vida e na prática de qualquer pessoa que queira se intitular um terapeuta. E é em cima desse conceito do terapeuta, de técnicas, de conceitos, que nós vamos começar a conversar em alguns vídeos que eu quero vir compartilhar com você daqui para frente. Eu sou Guilherme Oberlander, sou médico e estou aqui conversando sobre saúde com você.